tem questões que imóveis onde vai haver aqui um loteamento, é só benefício para a cidade. Não, muitas vezes não, porque vai ser um loteamento talvez próximo de uma APP, vai ser um loteamento onde vai trazer um crescimento desorganizado da cidade. Então, muitos loteamentos não. Fala, turma! Hoje vamos falar sobre loteamento, mais especificamente sobre parcelamento do solo. Esse, como vocês já sabem, é o direito ambiental na prática. Então vamos falar sobre o direito ambiental de forma prática, tentando trazer aqui exemplos reais sobre casos de clientes que já atuam com escritório ou já atuaram, e também deixar claro as diferenças entre parcelamento do solo quando ele se dá na modalidade loteamento, quando ele se dá na modalidade desmembramento. Quais são as diferenças? Quem tem o poder de legislar em matéria de parcelamento do solo? É crime atuar de maneira irregular com parcelamento do solo? Estou vendendo lotes já e nem tenho a licença ainda nenhuma licença prévia para isso. É possível? Não, não é possível. Vamos falar sobre isso, vamos entrar nesse mérito. Então, quais são as diferenças principais? Quais as licenças que eu preciso adotar? Quando que se dá de fato o parcelamento do solo na modalidade loteamento? Existem alguns requisitos a serem cumpridos? Vamos tentar falar de maneira objetiva e de modo prático no episódio de hoje sobre parcelamento do solo, mas entrando na modalidade, então, loteamento. Mas antes de seguir com esse episódio, deixe aqui o seu like, compartilhe esse episódio com amigos, com pessoas que você acredita que vai fazer sentido para essa pessoa. Então, nos ajude a divulgar e a difundir, de fato, o direito ambiental de modo prático, que é esse o objetivo do canal. Não perca tempo e também já se inscreva no nosso canal. Estamos chegando a 1.000 inscritos. Ative o sininho para receber as suas notificações assim que o novo conteúdo, o novo episódio for ao ar. Mas, bom, entrando no mérito, então, do parcelamento do solo. Para todos que aqui já nos acompanham, meu nome é Advan Zanchetti, sou advogado, CEO do escritório Farenzene Zanchetti Advocacia Ambiental, vice-presidente do Instituto de Direito Ambiental, que também tem essa ideia de divulgar, de gerar um maior engajamento com a comunidade a nível nacional, posso dizer, não apenas com operadores do direito ou com técnicos multidisciplinares da área ambiental, mas com a comunidade de modo geral, para que vejam o direito ambiental de outra maneira, não apenas aquele olhar pró-natura de preservar a natureza, mas aquele olhar de empreendedorismo mesmo, de fazer um crescimento, de que o direito ambiental seja algo para crescer o nosso país e não algo para barrar os empreendedores. E aqui eu tenho certeza que esse episódio de hoje ele é mais voltado para o cliente final mesmo, pode ser que tenham muitos advogados aqui nos acompanhando, muitos técnicos, e esse é um trabalho quando ocorre o parcelamento do solo, principalmente na modalidade loteamento, é um trabalho muito em conjunto entre advogado, corpo jurídico e técnicos ambientais. E aqui estou falando de multidisciplinares mesmo, porque vão precisar de diversos técnicos aqui, então é um trabalho em conjunto. Mas, bom, para nós iniciarmos, é importante falar que a Lei 6766 de 79, uma lei antiga, pode-se dizer já, ela tem como norte que quem vai poder legislar sobre essa matéria, quem vai poder dizer de fato se é concedida a licença, é concedida essa autorização para o empreendedor que tem com objeto de apresentar o projeto e ver se vai ser válido ou não, se vai ter alterações ou não a serem cumpridas, é o Poder Municipal. Então vai passar principalmente pela Secretaria do Meio Ambiente do município, onde vai ser instalado esse loteamento, esse empreendimento. E aí é importante destacar que aqui já começa um certo entrave, aqui já começa uma certa barreira. Por que eu estou falando isso? Porque nós já passamos por muitos casos. Eu comecei a atuar com direito ambiental com a tese, como muitos já sabem. Mas o primeiro caso que eu peguei para atuar no contencioso, na defesa de um cliente dentro do direito ambiental, foi com o parcelamento do solo, na modalidade loteamento. E o que o cliente mais estava sofrendo, a dor maior dele, é que ele não sabia nem qual o caminho
caminho ele iria correr, ele não sabia qual a via ele ia, ele não sabia com quem mais contar, ele tinha um técnico, mas não tinha um advogado, e esse técnico estava de fato fazendo o melhor trabalho para o cliente, estava atuando, já tinha feito outros parcelamentos, não naquela cidade específica, mas em outra, mas infelizmente estava faltando mão de obra qualificada dentro da própria prefeitura. E o que eu estou querendo falar com isso? Se o poder público municipal, quem vai legislar, quem tem o poder de dizer se aquilo é certo ou é errado, não sabia o que fazer. Sequer a cidade contava com um plano diretor. E é uma dor muito grande desse cliente que é do interior, mas não é somente com cidades do interior que ocorre isso. Existem clientes nossos em cidades grandes, em cidades com mais de 500 mil habitantes, onde sofre com isso também. Onde a empresa que atua com parcelamento de solo, ela sofre porque quem está lá dentro da prefeitura não sabe como conduzir um processo administrativo para que ocorra a liberação da licença específica, que é o que o empreendedor precisa. Então isso é muito grave. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, adentrar nesse episódio de hoje, mas eu quero, antes de falar um pouco mais, só deixar claro para o cliente que hoje nos escuta aqui, ou até mesmo para o advogado, para o técnico ambiental, qual a diferença do loteamento para a modalidade de desmembramento. A principal delas é que o desmembramento, pode-se dizer que ele vai ocorrer na mesma quadra. O desmembramento ele ocorre na mesma quadra porque os lote, todo mundo sabe, eu acredito que lote é o terreno onde vai sair a edificação, a casa, o empreendimento, enfim, o edifício, mas já no loteamento ele tem que ocorrer a abertura de vias. Então por isso que o desmembramento ele se dá em uma quadra, porque não vai ocorrer a abertura de via. Essa é a principal diferença entre ambos. Mas o loteamento ele depende de vários requisitos para ser possível a sua concretização, a sua liberação das licenças. Importante destacar a questão das licenças, como elas vão se dar. É basicamente as 3 licenças, quem já atua com direito ambiental está cansado de saber, que é a licença prévia, a LP, a famosa LP, é a LP, a LO e a LI. A LP é a licença prévia, a licença onde vai ser feito toda a possibilidade, o empreendedor vai ter que contar, porque nós falamos que o empreendedor vai ter que contar com um trabalho em conjunto de técnico, com multidisciplinar, com a parte jurídica. Porque aqui, já na licença prévia, vai ter que se chegar com um laudo, com um estudo para apresentar no órgão municipal, algo que o município pega e diga, realmente, esse pessoal conhece, sabe o que está falando, então já vai ser aprovado. Não, vai ter 1, 2 alterações aqui, porque não cumpriram com a legislação municipal. Faltou algo errado porque o plano diretor prevê dessa maneira. Aqui tem uma APP, então vamos ter que fazer dessa forma. Desde a questão de que um loteamento, para ele ser válido, ele existe, para ele ser concedido a licença, para ele ter autorização para ser instalado, ele precisa até mesmo ceder uma parte para a prefeitura, uma parte vai ser pública. E essa parte já pode estar inclusa as vias? Não. Então, tudo isso o empreendedor precisa estar aliado com as costas quentes para chegar já na prefeitura. Sendo que a prefeitura, em muitos casos, como já falamos, não sabe qual o caminho a correr. A prefeitura está ali com uma pessoa, muitas vezes nos municípios do interior, tem uma pessoa lá na Secretaria do Meio Ambiente, tem 2, 3 pessoas, e essa pessoa não sabe nem por onde começar para atuar. Talvez a cidade não tenha ainda nenhum plano diretor. Nem era obrigatório, aquela cidade não tem 20 mil habitantes, não era obrigatório ter um plano diretor. E aí, como vai ser a condução? Então, por isso que o empreendedor já deve chegar com uma licença prévia muito bem específico, um padrão, e não é qualquer pessoa para estar adotando essa para estar elaborando esse estudo técnico que está apresentando. Passamos a licença prévia, existe a licença operacional. Após a licença operacional, existe a licença de instalação. E aí, passado essas licenças, que vai ser concedido a possibilidade do empreendedor estar indo lá fazer a venda, então, dos seus lotes, fazer a venda do terreno, indo divulgar os lotes. E se o empreendedor, por acaso, visualizou que vai ter
a possibilidade de fazer um loteamento e já sai divulgando a possibilidade de venda, já sai divulgando a oportunidade. Ainda não foi concretizado, existe uma legislação, a licença não foi concedida pelo poder público. E aí? E o empreendedor sai vender esses lotes. É possível, não é possível? É crime, não é? É crime. E os artigos, a partir dos artigos 50, 51 e 52 da Lei do Parcelamento do Solo, vai estar falando sobre isso, que é crime de 1 a 4 anos iniciar, começar a vender lotes se não tem a licença, se não tem autorização concedida pelo poder público. Então, isso é muito importante. E aí vai dizer, não vai ser preso, isso não vai. Pode ser preso, sim. Já joga no Google, existe aqui mesmo em Florianópolis, existe a possibilidade, já ocorreu de não apenas a quem estava o empreendedor de fato, quem era o dono, o proprietário, mas já ocorreu até mesmo de corretores que estavam vendendo o empreendimento que ainda não tinha autorização. É fácil de ocorrer isso? Não. Foi uma prisão em flagrante, é óbvio, mas existem outros casos, não são poucos, e ocorre porque é crime, se a legislação prevê. Tá lá, o empreendedor deve partir, se tem é um princípio do direito ambiental, a prevenção. Então, se não ocorreu a prevenção, não adotou as licenças que eram necessárias, a legislação é clara, o empreendedor pode ser punido. De que forma? Pode ser punido sendo preso por isso. Já a questão também pode surgir a pergunta, além do crime, vai ter que responder administrativamente para ter que talvez se defender de uma eventual sanção e vai ter que responder talvez ainda na esfera civil por isso? Com certeza pode. O empreendedor, digamos, chegou lá sem licença. Pega um caso aqui cru, até um caso que eu já atuei, um caso que nós atuamos no escritório, onde o empreendedor foi lá, viu que era uma zona rural. A legislação, importante destacar também, a legislação, a 6766, ela é somente para fins de lotes urbanos, ela não prevê lotes rurais, que é o tema para outro podcast. Quando que é possível ocorrer um lote rural? É um tema para um próximo podcast, mas volta aqui para não perder o foco. O loteador, esse cliente, ele visualizou a possibilidade de tornar um lote rural, que era bem próximo ao município, era praticamente dentro da cidade, mas não era ainda, a cidade nem tinha plano diretor, e conforme a ideia dele, ele visualizou, não, ali tá do lado da cidade, é uma zona urbana, eu vou fazer aqui o meu loteamento. E a prefeitura auxiliou na construção das vias. A prefeitura foi lá e auxiliou. E veio o Ministério Público e ajuizou um primeiro inquérito civil, ele não conseguiu fazer a defesa, não fez TAC, não fez nada, e passou a responder uma ação civil pública por isso. Por quê? Porque ele foi lá e desmatou uma APP. E esse mesmo dano, ele já estava vendendo lotes, esse mesmo dano, então, olha só, a mesma função do loteamento dele, que tinha característica de... Ele não sabia, não tinha conhecimento da legislação? Não sei, mas isso não é uma desculpa para que o MP não mova uma ação civil pública. Paralelo a isso, ele respondeu um processo crime, não foi preso. Nesse caso, o cliente não foi preso, mas respondeu um processo crime, e ainda teve que responder na prefeitura, onde lá sim ele fez um termo, um compromisso para poder estar regularizando então o seu empreendimento. Mas quando o cliente chegou até nós, ele não chegou buscando a prevenção, volto a falar, que é um princípio do direito ambiental. Quando esse cliente chegou até nós, ele já estava no fundo do poço, ele estava respondendo 3 processos nas 3 esferas, tanto administrativa, quanto civil, quanto penal. Não havia sido preso, mas ele já não sabia para onde correr, já havia gasto um valor considerável, porque ele estava tentando fazer o máximo para regularizar esse empreendimento, mas ele não estava adotando o caminho correto. Então, teve que regredir, perdeu algum ano ali do seu empreendimento, quando poderia de forma, até mesmo utilizando o princípio da precaução, se precavido de algumas questões lá no início do seu empreendimento, adotado outra postura para iniciar de maneira correta, já contando com um corpo jurídico, já contando com uma equipe técnica. Ele tinha tão somente a equipe técnica nesse caso, mas foi apenas, se eu não me engano, um agrimensor que foi lá, fez algumas medidas, então nem atuava tanto ainda com o caso.
com questões de parcelamento. Então, por isso que tem que ter muito esse cuidado. Então, acho que ficou claro essa diferença entre parcelamento, quando você abre vias, quando você não abre vias, você está adotando o desmembramento. Mas, bom, importante destacar também alguns requisitos que a legislação federal, a 6766 de 79, traz sobre loteamento. Quais são os principais requisitos? É a questão das vias de circulação, que deve ser realizada pelo empreendedor. Em muitos casos a prefeitura vai auxiliar, porque é interesse da prefeitura também. Vão vir mais IPTUs, vai ter uma... pode-se dizer até uma taxa de contribuição maior, vai ter uma arrecadação maior da prefeitura, então é interesse dela, pode auxiliar nessa questão também do empreendimento. A questão de iluminação pública é um requisito, iluminação pública e domiciliar do empreendedor também, de fazer essa ligação. A questão do escoamento das águas pluviais, que seriam a água da chuva, também é um requisito da legislação 6766, e pode-se dizer também da questão da água potável, que a legislação traz. Mas tudo isso é importante destacar que existem outros requisitos e o próprio poder público pode criar para fins de parcelamento. O empreendimento, a cidade aqui criou que cada loteamento vai ter que ter uma metragem, 2, 3 lotes para uma praça pública. Cada loteamento vai ter que ter uma área de fins de lazer. Pode ser possível pela questão da legislação municipal, mas a 6766 não traz isso. Mas volto a falar, a 6766 não traz isso, mas a legislação municipal traz. Então, o que eu vou fazer? A legislação municipal solicita que a rua seja asfaltada. A legislação federal não solicita isso, então eu não vou cumprir. Não, você tem que cumprir o que a legislação municipal determina. Mas a prefeitura vai ter que se adequar também para trazer para o empreendedor benefícios. A prefeitura não pode trazer somente empecilhos na legislação municipal. Então, isso é muito importante destacar. Então, esses requisitos é muito importante. E tenham cuidado, quando for fazer um parcelamento do solo, até mesmo um desmembramento, o cliente final, falando aqui para o cliente, tenha cuidado. Nós sempre indicamos para os nossos clientes, não passem, já vou ir vendendo a toque de caixa aqui os lotes, vou fazer contratos de gaveta. Tenha cuidado, porque depois o furo lá na frente pode ser muito pior. Procure resolver, marque uma consulta, agende, busque o escritório para saber mais. Já fiz agora, já comecei as vendas do meu loteamento, e agora que eu fiquei sabendo que eu tinha que ter uma licença prévia, agora que eu fiquei sabendo que eu tinha que ter uma licença de instalação para começar de fato a vender. Eu não utilizei um requisito fundamental da legislação. Então, tenha cuidado. É uma legislação onde traz alguns crimes. Esse que eu falei de 1 a 4 anos é um deles. Existe o crime também que a pena é de 2 a 5 anos. Se eu não me engano, agora é para fins de quando você vai lá, está o corretor. Pega agora o corretor que está aqui nos assistindo. Foi lá e foi vender um lote, onde ele ficou sabendo por meio de outros que ia sair um loteamento ali, o loteamento está quase pronto, mas esse loteamento ainda nem tem escritura no nome do proprietário que ele acha que está vendendo de fato esse lote. A pena de 2 a 5 anos. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar talvez mais receoso. A legislação está aí e não apenas a prefeitura vai fazer valer. O MP fica muito em cima, porque é para fins de regularização fundiária urbana. Então tem questões que imóveis onde vai haver aqui um loteamento, é só benefício para a cidade. Não, muitas vezes não, porque vai ser um loteamento talvez próximo de uma APP, vai ser um loteamento onde vai trazer um crescimento desorganizado da cidade. Então, muitos loteamentos não vêm com fins específicos para ser bom para a cidade. Muitos loteamentos vêm como algo ruim para a cidade. Vai trazer um crescimento desordenado da cidade naquele lado lá onde que a prefeitura tinha um interesse próximo em fazer um parque, algo diferente. Então, talvez não vai ser bom para a prefeitura. Então, tem que ter esse olhar. Tem esse olhar clínico, você que atua com parcelamento, você, cliente que está em dúvida de, eu vou iniciar e depois vamos ver o que acontece ali na frente, a prefeitura daqui é omissa nesse caso. Não, tenha muito cuidado, porque você não está, o poder de legislar é do município, mas o Ministério Público fica muito em cima desses casos devido a
como eu falei agora, ao crescimento desorganizado de uma cidade, a um crescimento que talvez não era o objetivo, vai estar passando por cima de uma app, de algo que não é viável. Então tem esse cuidado. Então é essa questão e é muito complicado, falando até mesmo para nós temos uma atuação forte nessa questão de loteamentos, trabalhamos com muitos empreendedores que sofrem, principalmente pelo descaso da prefeitura, pela omissão da prefeitura, por não ter um pessoal adequado para seguir com esses projetos de parcelamento do solo, e até mesmo desmembramentos. O pessoal não tem um conhecimento e isso não é culpa de quem está lá dentro. Hoje não existe uma doutrina específica sobre o tema, raros casos, artigos, não existem muitos artigos comentados sobre o tema parcelamento solo, principalmente sobre loteamento, não existe muito. E hoje você para analisar quantos imóveis, quantos loteamentos, quantos empreendimentos estão irregulares no nosso Brasil. Então é um tema muito complicado, um tema complexo, onde as pessoas não têm um conhecimento muito grande devido à falta, então, como eu acabei de mencionar, de doutrina, de livros, de tema, de assuntos, de artigos, até mesmo de vídeos sobre, explicando, falando um pouco mais sobre o tema, e é algo que nós estamos aqui tentando divulgar, nichar um pouco mais, para tentar, de fato, trazer não apenas mais preocupações para você, empreendedor, mas tentando trazer mesmo, sanar algumas dúvidas, algumas questões e não olhar para o parcelamento solo como algo que é simples, que vai dar tudo certo, a prefeitura vai conseguir resolver, a prefeitura deve me auxiliar, eu estou crescendo, estou ajudando, vai gerar mais impostos, mais arrecadação para a prefeitura. Mas espera aí, tem a questão ambiental também. Então tenha esse olhar, porque muitas vezes dentro do direito ambiental, você acha que vai lá, vai fazer e depois resolve de outra maneira, o objetivo é só lucrar. Muitas vezes, como eu falei, trouxe até um caso específico de um cliente que nos procurou quando já estava respondendo nas 3 esferas. Então tenha muito cuidado. Antes de você ir lá e iniciar um empreendimento, de vender um lote, tenha tudo em mãos de forma adequada para não precisar pagar esse preço lá na frente. E nós estamos aqui abertos a poder auxiliar, tentando trazer esse vídeo, tentando trazer alguns questionamentos e tentando explicar mais sobre o parcelamento do solo, mais especificamente sobre a questão mesmo do loteamento e tentando divulgar um pouco mais esse conteúdo que não existe, como eu acabei de mencionar, doutrina sobre o tema então. Então, pessoal, estamos aqui para auxiliá-los. Gostou desse tema? Gostou do conteúdo? O que você achou sobre esse episódio de hoje? Espero ter auxiliado vocês. Ficou com mais dúvidas? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Estamos aqui para tentar sanar essas dúvidas para vocês e ajude nós a divulgar esse conteúdo. Não se atenha a compartilhar esse canal, dê um print e poste nos seus stories, nos ajude a divulgar, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, assim você vai saber quando vier um vídeo novo ao ar. Um grande abraço e até a próxima!